Olá, meus amigos, boa noite. Começa agora o pós-debate na tela da Rede Ita. A gente acompanhou agora há pouco o embate entre os 5 principais candidatos ao governo da Paraíba. Foram 2 horas intensas de questionamentos, perguntas, confronto de ideias. O debate foi mediado pelo comentarista político da Rede Ita, Arimateia Souza. E para analisar os principais pontos do debate, estão aqui comigo nos estúdios da Rede Ita o comentarista político Paulo Roberto e a jornalista Milena Souza. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Felipe. Boa noite aos telespectadores da Rede Ita. É um prazer estar por aqui. Muito bom. Paulo, seja bem-vindo agora de noite aqui também. Obrigado. Estamos aqui, acompanhamos tudo e vamos conversar um pouco com quem está em casa, com quem nos vê também pelas redes sociais. Isso aí. Lembrando que você que está assistindo a gente também pode interagir através do WhatsApp da Rede Ita. Anota aí o número, é o 98216-6238. O que é que você achou do debate? Manda pra gente que daqui a pouco a sua mensagem pode aparecer por aqui. Para começar, Paulo, de uma forma geral, como é que você avalia esse debate realizado, promovido pela Rede Ita? Um debate importante, como todo debate é sempre importante, você ouvir as propostas, você observar também os embates entre os candidatos, porque eu costumo dizer nas minhas conversas com as pessoas aqui lá no rádio que debate pode não dar voto. Agora, debate tira voto, dependendo do desempenho do candidato, dependendo daquilo que ele responda a outro, ou às vezes da escorregada que ele possa dar numa casca de banana colocada. Então, no geral, eu achei o nível de debate muito bom, os candidatos se postaram bem. Agora, cada um usa a sua estratégia, e essa estratégia, se não beneficiar, às vezes prejudica. Isso, Milena, e você, na sua avaliação, como é que os candidatos se comportaram? Bom, Felipe, eu concordo com o Paulo, né? São colocações importantes. O debate é um momento importante para o próprio eleitor tecer uma visão sobre as propostas, sobre aquilo que pensa o candidato para a Paraíba, que é o que interessa de fato. Mas eu acho que a gente tem que analisar alguns pontos, como, por exemplo, a aproximação do pleito. Quanto mais nos aproximamos das eleições, mais há uma tendência de que os candidatos adentrem nesse processo de forma muito mais aguerrida, muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais firme, mais incisiva. É o que a gente percebeu em algumas posturas, principalmente quando a gente for tratar aqui de casos específicos, no caso do Nilvan Ferreira, por exemplo, sempre com essa postura mais aguerrida, mais incisiva com relação às propostas. Muito bom, e daqui a pouco a gente vai saber o que os nossos telespectadores estão achando dessa cobertura da Rede Ita, o que acharam do debate. Mas agora a gente fala sobre os apoiadores dos candidatos que aguardaram a chegada e a saída dos políticos aqui na sede da Rede Ita, no bairro do Catolé, em Campina Grande. Renata Fabrício tem os detalhes pra gente. Um esquema de segurança foi montado para garantir o distanciamento entre as militâncias, até porque o debate é um grande evento nas agendas dos candidatos. Mais cedo, entre os apoiadores, teve quem trouxe bandeiras, trio elétrico e até boneco de Olinda. Esse pessoal todo que está aí fora acompanhou o debate através do YouTube da Rede Ita, que segue com uma intensa programação até o dia 2 de outubro. A aglomeração não tem hora para acabar, isso porque faz parte da estratégia das coligações mostrar gente na rua, que é o grande termômetro das campanhas. Eleições 2022, você assiste a democracia na tela da Rede Ita. Bora começar a ver as mensagens que chegaram durante o debate, estão chegando agora no WhatsApp da Rede Ita. Se você ainda não salvou, vai aparecer aqui embaixo, é o 98216-6238. Vamos colocar a primeira mensagem na tela, vamos ver quem é o telespectador. Seu Chico do Itararé, não estamos devendo nada à Rede Nacional. Parabéns pelo debate, menino. Seu Chico que está sempre na audiência. Obrigadão, seu Chico. Ficamos felizes que você tenha gostado. Aí ele dando parabéns para toda a equipe da Rede Ita. Tem mais uma. A próxima da Cleuda, aqui de Campina Grande. Boa noite, pessoal. Parabéns pelo debate. É nele que a gente vê quem tem de fato capacidade e quem é apenas um sem noção de administração pública. Daqui a pouco a gente volta com mais interações do pessoal que está em casa. Importante a gente ver esse posicionamento do povo que está assistindo, né? Uma avaliação completa dos candidatos. Sem dúvida, acho que o principal termômetro de momentos como esse, não só como debates, mas quando a gente trata aqui de política, o maior interessado é o povo. E quando a gente conclui um momento como esse, é como questionar, né? Quem é que ganhou o debate? Quem saiu melhor? E eu já adianto aqui que, na minha opinião, acredito que nenhum candidato tenha se colocado de forma
como é que eu posso dizer, de forma mais destacada, sabe, Felipe? Eu acho que quem ganha de fato são as pessoas, é o povo. Um dos poucos debates aqui na cidade de Campina Grande, eu até parabenizo a Redita também por essa iniciativa extremamente importante de trazer para a cidade um momento como esse. Eu acho que quem ganha de fato é a população. E nada mais justo do que abrir esse espaço para eles, né? Isso, Paulo, isso que a gente tem nessa nova proposta da Redita é de aproximação, né, com o povo. Então, nesse momento de cobertura das eleições, a gente abrir essa janela através do WhatsApp e o pessoal já ir mandando sua avaliação é muito importante. Sem dúvida. Eu acho que esse tempo de você dizer fulano ganhou o debate, fulano perdeu o debate, passou. Hoje, o público, pelas possibilidades que há de acompanhamento, ele observa muito mais o desempenho de cada um, as propostas de cada um. E, infelizmente, nesse pleito que nós estamos vendo na eleição nacional e também na eleição estadual, é pouca proposta e, às vezes, muito mais embates pessoais com um objetivo claro que é traçado, e os candidatos não estão errados nisso, é a realidade que se impõe. Mas aqui na Paraíba, a estratégia clara, e todos eles falam isso, é de ir para o segundo turno. Quem vai para o segundo turno com o João Azevedo? Porque os números mostram que o governador vai para o segundo turno. Então fica na base do todos contra um. Todos querendo ir para o segundo turno e apenas um vai. E as estratégias estão claras também quando você observa que determinado candidato com outro é uma base de troca de figurinhas, já pensando no segundo turno. Eu não vou bater porque eu preciso dele. Se eu for, ele me acompanha. E o contrário também é verdadeiro. E aqueles que não têm possibilidades de se juntar no segundo turno, aí esses já se ficam batendo um pouco mais, já atacam um pouco mais, já tocam em pontos considerados nevrálgicos, digamos assim. Então, é mais ou menos essa estratégia e aquela história do eu ganhei, eu perdi, ou fulano ganhou, ou fulano perdeu, passou. Isso, que daqui a pouco a gente volta com mais comentários, porque agora a gente vai mostrar como é que o povo paraibano estava ligado no debate dos candidatos a governador na tela da Redita. Bruna Moraes acompanhou a transmissão do debate em alguns locais aqui de Campina Grande. Pois é, Felipe, muita gente parou para acompanhar o debate com os candidatos ao governo do estado na tela da Redita em toda Campina Grande. Nas casas, através do celular ou até mesmo em estabelecimentos, como neste bar que fica aqui no bairro do Itararé. No lugar de diversão, a noite começou com os clientes prestando atenção às propostas dos candidatos ao cargo de governador do estado. Através do debate que cada um vai mostrar suas propostas na política, né, diante disso. Então, a partir do debate que a gente tem uma noção de cada participante que vai defender o seu lugar. E através disso a gente vai decidir quem vai seguir na campanha. O debate promovido pela Redita foi um momento importante, principalmente para o eleitorado indeciso, nesta última semana que antecede a ida dos paraibanos às urnas. Eleições 2022, você assiste a democracia na tela da Redita. E acho que vocês perceberam aí de casa a postura dos candidatos no debate de hoje. Todo mundo estava com um tom mais acima, né? Milena, você até comentou rapidamente, chegamos aí na semana decisiva. Então o pessoal está partindo para o tudo ou nada, é isso? Sem dúvida alguma. O espaço é muito perceptível, né? Que nesse espaço eles se utilizam agora de estratégias, como o próprio Paulo citou, justamente para mostrar que vem com uma postura mais incisiva mesmo, né? Eu até comentava isso em off, nós comentávamos antes de começar o programa, que há uma tendência que os candidatos, eles partem para o ataque, de fato. As propostas, eu pelo menos sinto muita falta de pautas mais propositivas, de tentar explicar melhor o plano de governo, tanto que quando se parte para o plano de governo, já se parte também para o contra-ataque, para o plano de ser mais incisivo com relação a algumas pautas. Eu acho que é bem isso, Felipe, esse clima pré-eleitoral, quanto mais a gente se aproxima, mais essa tensão que se gera também por conta até dessas pesquisas que são geradas para o consumo interno, acaba mostrando um termômetro da sociedade, o que é que as pessoas estão pensando, quais as intenções de voto, as rejeições com relação aos candidatos. Isso leva essas figuras a apontarem para estratégias mesmo que também acabam abrindo espaço para o ataque. É uma forma, inclusive, que até comentava alguns candidatos, como o próprio Nilvan, se mostrou. Eu vinha sentindo falta nos últimos debates, eu tenho acompanhado, dessa postura mais incisiva que é dele, é um perfil dele mesmo. E dessa vez ele se mostrou mesmo, já começou o debate com o veneziano, né, mostrando a postura mais aguerrida mesmo, como uma espécie de quem vai para uma guerrilha política, né? Eu acho que é bem isso. E acho que na contrapartida a gente perde por
Sinto falta das propositoras. Paulo, para você, quem esteve com um tom mais alto aí, mais no ataque durante o debate? Alguns decibéis acima, por questões óbvias, o colega comunicador Nilvan Ferreira. Porque Nilvan tem uma nuance em relação, não só a ele, mas a qualquer comunicador que envereda pelo caminho de tentar o mandato. É que se você for eleito, você mudou de profissão, você deixa de ser comunicador, passa a ser político. Todavia, o comunicador que vai para uma disputa, enfrenta os outros nos debates, na campanha e perde, quando ele vai voltar a ser comunicador, ele tem dificuldade, porque ele adotou um lado. Então, a sua, digamos, neutralidade na condição de comunicador fica complicada. Agora, tem uma outra nuance, que é aquela de que quem está na oposição tem solução para tudo. E quando senta na cadeira, quando passa a ser situação, vê que a pancada do bomba é outra. E eu sempre cito nos meus comentários aqui na TV e lá no rádio o seguinte, duas figuras que eu vou citar aqui. Sindicalistas fortes, combativos, que ganharam destaque na Paraíba toda. Cosete Barbosa, ex-prefeita de Campina Grande, e o próprio Ricardo Coutinho. Ricardo era um sindicalista combativo, liderou greves na capital e no estado inteiro. A mesma coisa Cosete aqui em Campina. No dia que Cosete virou prefeita, o Sintab fez greve também no governo de Cosete, porque ela não pôde atender aquilo tudo que ela reivindicava enquanto sindicalista. A mesma coisa com o Ricardo. Ricardo hoje sofre, na ótica de muitos, consequências da sua postura enquanto governador do estado, porque ele endureceu com a OEPB, ele endureceu com o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, a Assembleia, reduziu do 10º e vem as consequências depois. Então tem essas coisas todas que a gente, às vezes o eleitor não percebe, nem entende, pela paixão que aflora nesse tempo, né? O sujeito apaixonado fica meio que desequilibrado, não enxerga muito na frente, mas nós aqui temos esse papel de observar esses detalhes. Isso aí, a gente segue na observação, pessoal. A gente vai agora para um breve intervalo e volta rapidinho com o pós-debate aqui na tela da Rede Ita. Eleições 2022, você assiste a Democracia na tela da Rede Ita. De segunda a sexta, em dia, às 11h30. Diversidade, 1h15 da tarde e 18 horas. ITN, às 18h20. E Ita Esportes, às 19 horas. Acompanhe nossa programação pelo canal 18.1 e nas plataformas digitais. Rede Ita, a TV de hoje. Meu nome é Geraldo Medeiros. Ao lado de João, fiz a Paraíba ser primeiro lugar do Brasil na condução da pandemia. Agora vocês podem contar comigo para muito mais. Vote 4044. Paraibanos e paraibanas, sou Heron Cid, jornalista. Com honestidade e verdade, minha voz será a voz da Paraíba em Brasília, a voz da renovação. Me siga nas redes. Vamos juntos, com fé em Deus e fé na vida. Quinta-feira, dia 29, estreia Batalha de Vizinhos, edição 2022. Uma competição de chefes amadores que também premia quem acompanha em casa. Você pode ganhar até R$7.000 em Vale Compras. É isso aí, no primeiro episódio, Micael e Maria Isabel disputam uma vaga na semifinal. Batalha de Vizinhos. Realização: Rede Compre Mais de Supermercados. Apoio Unifacisa e Rede Ita. Estamos de volta com o pós-debate da Rede Ita. Agora é 8h19 e aqui comigo o comentarista político Paulo Roberto e a jornalista Milena Souza. E para a gente seguir essa discussão, pessoal, a gente vai falar agora sobre um tema que foi muito abordado durante o debate de hoje, que foi a questão do PIX. Os adversários do candidato João Azevedo, eles citaram aqui que depois das eleições existe a possibilidade do governo do estado começar a cobrar um imposto para os comerciantes do estado sobre pagamentos recebidos através do PIX. O governador João Azevedo, durante o debate aqui da Rede Ita, disse que essa informação não procede. Meus amigos, agora comentem aqui comigo. Como uma informação como essa, numa semana de eleição, pode repercutir entre os eleitores? Eu até peço a palavra a Paula aqui, porque eu acredito, Felipe, eu volto para a história do debate, a importância de momentos como esse para esclarecer através das respostas dos candidatos. E o que é mais interessante é que nos debates,
a gente pode observar que o candidato, ele não tem muito subterfúgio através de uma assessoria, por exemplo, assim como se tem numa entrevista, não há uma preparação para as respostas imediatas, né? E aí é que a gente percebe mesmo quando há uma verdade ou inverdade, por assim dizer. Essa questão do Pix, como o próprio João Azevedo respondeu, segue como uma questão que foi para a Justiça, até porque a equipe jurídica de João Azevedo alega que não foi criado num imposto, né, na gestão de João Azevedo, e por assim dizer seria um processo que teria que ser regulamentado pelo Banco Central. É importante esclarecer para as pessoas realmente como é que funcionam esses trâmites com relação às questões fiscais e, volto a dizer, o debate serve para isso, para que se esclareça esse tipo de questão. Só que a estratégia, né, Felipe, a gente enxerga mesmo como se nesse período que antecede o pleito, houvesse uma necessidade que os candidatos colocassem as situações talvez mais esdrúxulas até, para fazer com que as pessoas acreditassem nesse processo. Há uma contramão nesse sentido porque nós vivemos um momento de advento das tecnologias, das mídias digitais. É muito mais fácil desconstruir inverdades ou não, né, do que há uma década ou 2 décadas atrás, por exemplo, quando era muito mais difícil que as pessoas, os eleitores, tivessem contato com as informações verdadeiras. Agora é mais fácil desconstruir esses processos, né? Assim como em outras estratégias também que os candidatos tentam emplacar algumas inverdades ou não e que facilmente acabam sendo desconstruídas. Só que nesse período a gente está chegando muito perto do pleito, talvez isso seja arriscado, né, para os candidatos. Paulo, sua avaliação aí sobre essa medida, essa ideia de alguns candidatos? Olha, para mim, isso é matéria vencida. Porque no instante em que a Justiça Eleitoral manda tirar do guia da propaganda de um candidato citação a esse assunto, é porque não existe. Os magistrados, naturalmente, se basearam na legislação existente, no dispositivo legal que nós temos aí. Então, se um candidato joga uma coisa no ar, isso às vezes faz parte da estratégia, até alguns já sabem que aquilo vai acontecer, que alguém vai mandar retirar do ar, mas coloca, e às vezes funciona ou não. Mas, para mim, isso não acontece. Eu comentava hoje, no Em Dia, com a Anchieta Araújo, a questão, por exemplo, da decisão recente do ministro Benedito Gonçalves, do TSE, que proibiu o presidente Bolsonaro de fazer live no Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada. Aí Bolsonaro vai para uma sala, bota um cenário atrás, uma cortina, um estante, seja lá o que for, e você vai saber onde é que a pessoa está fazendo aquela live. Então, tem determinadas decisões que eu acho inócuas, mas, nesse caso específico, às vezes jogam para ver se cola, e isso se espalha nas redes sociais muito rápido, mas vem a Justiça e manda tirar. Então, para mim, é assunto morto. Pois bem, vamos seguir aqui, pessoal, com as mensagens que os nossos telespectadores estão enviando através do WhatsApp da Redita 98216-6238. Manda a sua participação, que daqui a pouco ela pode aparecer por aqui. E agora chega a mensagem do Jorge Godoy, do Jardim Continental. Muito bom esse debate sobre as ideias de cada candidato para o bem de Campina e da Paraíba. Jorge, brigadão pela sua audiência, pela sua participação. É justamente isso que a gente quer contribuir. Jânio Raposo, de São José da Mata, ligado na Redita. Parabéns para a Arimateia, que conduziu o debate com muita segurança, sem falhar. Um cara perfeito. Olha aí a avaliação de Jânio, direto do distrito de São José da Mata, sobre a condução de Arimateia Souza durante o debate da Redita. E agora, pessoal, a gente vai começar a ver as avaliações dos candidatos que participaram durante o debate de hoje da Redita. E a gente começa por ordem alfabética, com a candidata Adjane Simplício, do PSOL. Eu achei o debate muito proveitoso. É importante essa oportunidade para a gente apresentar o contraditório, para a gente arejar a conversa política, trazer novos nomes e acreditar que é possível fazer mudanças. É possível fazer mudanças quando a gente tem um compromisso sério e quando a gente tem raízes na luta. Então a gente se apresenta, eu, Adjane Simplício, toda a minha chapa do PSOL, se apresenta com esse compromisso e ter espaço para poder falar sobre isso nesse momento tão importante da nossa democracia e defendendo ainda o nosso presidente Lula, nosso candidato à presidência para a retomada democrática. E agora vamos acompanhar a avaliação do candidato do PL, Nilvan Ferreira. Avaliação positiva. O debate serve exatamente para que a gente possa, como candidato, aprofundar temas importantes relacionados à política, seja nacional, seja estadual, e também fazer um bom debate em torno de ideias, de programa de governo, para a gente poder aprofundar sobre cada item, segurança pública, saúde, educação, geração de emprego e renda, e a vida do paraibano
que nós estamos disputando essa governança para os próximos 4 anos. Então eu procurei aproveitar muito esse debate. Vamos acompanhar agora a avaliação do candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB. Um momento muito importante para ajudar o eleitor a fazer a sua escolha, a sua decisão. Então, parabenizar a Rede ITA por promover esse encontro. Pude mostrar algumas das ideias, algumas das prioridades. A gente tem muita clareza ao dizer que faremos o governo da educação, mas também precisamos mudar tantos outros eixos, um espaço relevante para a gente apresentar essas ideias, que é isso que eu tenho pedido, que as pessoas possam me avaliar pela postura que carrego até aqui e pelas ideias que proponho à Paraíba. Vamos ver a fala de Veneziano Vital do Rego, candidato do MDB. Importante saudá-los e saudá-las a todos que fazem a Rede ITA por mais uma oportunidade que todos nós temos de ratificar, de trazer as nossas ideias. Eu fico muito à vontade, porque, graças a Deus, quando me apresento à condição de candidato aos paraibanos, os paraibanos, a partir de Campina Grande, que me teve como seu gestor, como seu prefeito, que mais de 3 mil obras realizou, isso é de fato algo que dá ao eleitor, no momento da sua escolha, a condição de dizer, olha, Veneziano fez. Concluindo as avaliações, a gente confere a fala do candidato à reeleição pelo PSB, João Azevedo. Extremamente importante quando a gente tem espaço para que a gente possa discutir ideias. É claro que num debate como esse, na condição de governador, você é alvo, evidentemente, dos outros candidatos que têm apenas, e alguns deles com promessas, inclusive promessas inexequíveis, mas faz parte do processo. Eu tenho convicção, e como governador, de que muita coisa precisa avançar na Paraíba ainda, tudo não está resolvido. E para concluir, a gente tem também a fala do mediador do debate, o comentarista político Arimateia Souza. Olha, eu creio que o debate atendeu às expectativas dos telespectadores, dos internautas da Rede ITA. Nós trafegamos ao longo do debate por temas importantes do dia a dia da população: educação, infraestrutura, segurança alimentar, saúde pública, segurança pública, o EPB. Todos esses assuntos foram, em algum momento, abordados pelos 5 candidatos que participaram do debate. Acho que quem assistiu pôde aquilatar de uma forma mais acurada o potencial que tem esses candidatos que se habilitam a governar a Paraíba a partir de janeiro do próximo ano. E agradeço a Paulo Roberto e a Melina Souza que nos acompanharam durante esse pós-debate. Eu que agradeço a participação, o espaço também, e realmente é um atestado de que a democracia, ela sempre impera no final. O debate é uma prova disso, Felipe. Obrigada, parabéns novamente à Rede ITA. Obrigado, Felipe. Obrigado, você de casa. Boa noite a todos. Amanhã estaremos aqui no Em Dia. Isso. E a gente vai encerrando agora este programa especial, mas eu lembro a você que na cobertura da Rede ITA, você vai acompanhar no próximo sábado, a partir das 6 horas da noite, mais um programa especial com análise do cenário político na véspera das eleições. Logo após, às 7 da noite, tem a edição especial do ITN, com tudo que você precisa saber para o dia da votação. No domingo, temos a cobertura completa da apuração das eleições estaduais, a partir das 5 da tarde. Em nome de toda a equipe da Rede ITA, nós esperamos ter contribuído com você na melhor escolha para o seu voto. Obrigadão pela audiência, boa noite para cada um de vocês. Eleições 2022, você assiste a Democracia na tela da Rede ITA. Horário reservado à propaganda gratuita eleitoral. Lei 9.504/1900.